Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 6, a Bíblia diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Vou ler apenas o verso 6 novamente. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Pode se assentar. Fique sua Bíblia aberta, que a gente vai passear um pouco pelos evangelhos hoje. O evangelho de João, ele é interessante porque ele fala de Jesus como o Filho de Deus. Ele vai mostrar Jesus como aquele que era esperado, não apenas para vir como um rei e resgatar o povo de Israel, mas para salvar a humanidade. É no Evangelho de João que Jesus vai dizer para Nicodemos, aquele versículo que nós conhecemos, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É no Evangelho de João, que o apóstolo João vai falar de Jesus como um Filho de Deus. O Evangelho de Mateus vai mostrar Jesus como um rei, o Evangelho de Marcos vai mostrar Jesus como um servo, o Evangelho de Lucas vai mostrar Jesus como homem, mas o Evangelho de João vai falar de Jesus como o Filho de Deus. É por isso que no capítulo 1, é interessante que no versículo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se a gente for olhar para esse versículo 1 especificamente, a gente vai ver que João, o apóstolo, ele não estava no dia da criação. Afinal, o Gênesis ele foi escrito por Moisés por revelação, porque o homem foi criado muito depois do primeiro dia da criação. Ou seja, foi escrito ali por revelação o Gênesis por Moisés. E João, o apóstolo, não estava no dia da criação, mas ele diz que o Verbo estava no princípio. Ou seja, Jesus estava no princípio. Mas quando você olha lá para o Gênesis, você vai ver no versículo 1 ali, Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 vai dizer: e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí você se pergunta, aonde estava Jesus no princípio, que João está tanto afirmando? Eu vou te explicar. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atua completamente junta. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, funcionou assim. O Pai, ele tem a palavra da criação, ele diz: haja luz. O nome de Jesus é aquele nome onde todas as coisas acontecem através dele. E o Espírito Santo é aquele que tem o dunamis, o poder de gerar. Ou seja, quando o Pai disse: haja luz, o poder do Pai, a palavra do Pai passou pelo nome de Jesus, e através do poder do Espírito Santo, todas as coisas foram criadas. Glória a Deus. É por isso que João vai dizer: no princípio era o Verbo. E todas as coisas foram feitas através do nome de Jesus. Eu estou pregando aqui por causa do nome de Jesus. Você está aqui nessa noite por causa do nome de Jesus. E esse João apóstolo vai escrever sobre esse Jesus que era o Verbo, que era o Filho de Deus. E no meio de tudo isso, ele vai falar o nome de alguém especial. Existiu um homem de Deus, um homem chamado por Deus, chamado João. Queridos, esse texto do capítulo 1, João começa a falar de quem era Jesus, mas ele dá uma pausa para falar que existia um homem que foi enviado por Deus. E esse homem que foi enviado por Deus, o último livro do Antigo Testamento, ele vai falar ali em Malaquias, as últimas palavras, é justamente sobre um homem chamado João, que seria a voz que clamaria no deserto, que seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. E esse homem, ele não era qualquer pessoa, ele era enviado de Deus. Todo aquele que é enviado de Deus, ele faz o quê? Coisas para Deus. Todo aquele que é enviado de Deus, ele faz coisas de Deus. E esse João, ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer pessoa que apenas falava, mas ele se vestia diferente. Ele morava num lugar diferente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que ele morava onde? No
deserto. E ele não morava apenas no deserto, ele comia algo diferente. Ele comia gafanhoto, pegava o gafanhoto, passava no mel e comia gafanhoto com mel silvestre. Não era nem um mel tratado, não era nem um mel separado de uma abelha, de uma criação, não. Ele ia lá, no meio das abelhas, pegava ali e comia aquele mel ali. E não apenas isso, ele se vestia de uma forma diferente. Então, quando ele andava, as pessoas sabiam quem era João Batista. As pessoas olhavam para ele porque ele se vestia diferente. Ele morava num lugar diferente. Ele falava de uma forma diferente. Eu já vou abrir um parênteses para começar a pregar aqui. A igreja, ela é diferente. A igreja, ela nasceu para ser diferente. O povo de Deus nasceu para ser diferente. Quando as pessoas olham para você, ela não vê qualquer pessoa. Quando a pessoa olha para a sua roupa, fica assim, ó, essa pessoa aí é crente. Quando a pessoa vê alguém falando para o Bispo Gerson de uma forma diferente, fala assim, ó, essa pessoa é crente. Por quê? Porque tem uma forma de falar, tem uma forma de se vestir e tem uma forma de lugares que frequenta. Porque o crente não coloca o pé em qualquer lugar. Ou seja, nós somos o povo que Deus chamou para ser diferente. Mas é engraçado que a gente olha para o contexto de hoje e é difícil a gente olhar quem é que não é povo de Deus. Já parou a perceber? Eu lembro, há uns 10 anos atrás, a gente estava assim na rua andando, e você olhava aquela pessoa e falava assim, gente, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Você conseguia ver o brilho no Espírito Santo, no rosto daquela pessoa, porque ela deixava exalar quem ela tinha dentro dela. Ela deixava exalar aquilo que ela vivia, aquilo no que ela acreditava. E João era dessa forma. Ele era alguém enviado de Deus. Então ele falava aquilo que Deus mandava falar, ele se vestia de uma forma diferente, ele se alimentava de coisas diferentes. E esse João Batista, que dele é tão interessante sobre ele, que a Bíblia vai falar que ele prepara o caminho de Jesus. A pregação dele era o seguinte: ele olhava para a pessoa e falava assim, ó, se arrependa, raça de víbora, se arrependa, porque senão vocês vão para onde? Para o inferno. Ele não falava apenas isso, ele dizia assim, olha, o machado está posto à raiz, aquele que não der fruto será o quê? Cortado e lançado fora. E ele não apenas dizia isso, ele dizia assim, virá um que com a sua pá vai separar aquilo que é palha e aquilo que é o quê? Trigo. Aquilo que for palha, que for joio, ele vai fazer o quê? Vai lançar no fogo. Esse João Batista, ele era ousado, ele desafiava os mestres da lei, e não apenas isso, ele falava de coisas que ninguém mais falava. Ele era aquele que era enviado de Deus. Ele era aquele que não apenas era enviado de Deus para preparar o caminho, mas ele foi aquele que, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, vai falar sobre o batismo de Jesus. E quando Jesus ele vai chegar para ser batizado, João Batista vai dizer o quê? Eu não sou digno nem de o quê? De amarrar o cadastro da sua sandália, de amarrar o cadastro do seu tênis. Jesus vai dizer, deixe para que se cumpra a justiça. E aí Jesus é batizado. E quando Jesus é batizado, acontece algo sobrenatural. O Evangelho de João, no capítulo 1, especificamente no versículo 32, vai dizer assim, ó, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Meu Deus, esse texto está dizendo que João Batista viu o Espírito descer sobre Jesus. Sabe, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e o de João vai falar sobre o Espírito descendo sobre Jesus. Todos eles escrevem aquilo que João viu. Foi apenas João que viu e ele testificou ao ponto de ser documentado. Ou seja, olha, querido, para pensar comigo. O Espírito Santo está no céu, Jesus está na terra, ele vê o Espírito de Deus vir sobre Jesus, que visão tremenda, e ele testifica ao ponto de todos os evangelistas anotarem isso, documentarem isso, e dizer assim, ó, o que João falou é verdade, porque ele testificou, ou seja, a palavra de João Batista era uma palavra reta, séria, que todo mundo acreditava, e ele não apenas foi esse cara que viu o Espírito descer sobre Jesus. Ele foi aquele cara que no capítulo 3, verso 27, ele vai dizer assim,
especificamente o verso 27, vai dizer assim, ó: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Aí ele vai continuar falando outras coisas, ele vai dizer no versículo 30, porque importa que ele cresça e eu diminua. Aquele louvor que a gente canta, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, foi João Batista que falou. Esse era o cara, João Batista, o cara que foi chamado para preparar o caminho, o homem de Deus enviado por Deus, que falava, que agia, que se alimentava e se vestia de forma diferente. Depois de falar desse homem, é aqui que eu quero começar a pregar. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Quem tiver a Bíblia, abre comigo aí. Evangelho de Mateus, capítulo 11. João, o homem de Deus, diz assim sobre ele: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João Batista, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A grande pergunta é, e a grande verdade é: e quando o dia mau chegar, o que vai acontecer com a gente? E quando o dia mau chegar e bater na porta, qual será a nossa postura? E quando o dia mau chegar, e quando a esposa, o filho estiver doente, e quando o dinheiro da conta acabar, e quando a enfermidade bater no nosso corpo, e quando sobrar para nós apenas um caco de uma telha, igual o Jó, que ficou prostrado com a sua esposa dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. E quando bater o dia mau, o que será de nós? João Batista, o homem enviado de Deus, está preso agora no Evangelho de Mateus capítulo 11. Ele é preso por Herodes, o tetrarca, e está preso ali porque ele afrontava, ele pregava a verdade para ele. E depois de ficar tantos dias preso, tanto tempo preso, ao ponto de, se você for ler o Evangelho de Mateus capítulo 14, as pessoas achavam que João tinha morrido, mas ele estava preso. E ele, abalado pela situação, chama os seus discípulos e manda ir até Jesus e pergunta se é ele que eu estou esperando. O dia mau chegou para João, e com o dia mau vem alguns sentimentos, algumas emoções que dominam o nosso espírito. É por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, que a carne milita contra o espírito contra a carne, e ambos são opostos entre si. Ou seja, dentro de mim e de você existe uma guerra constante de pensamentos, uma guerra de emoções, que quando o dia mau chega, se o nosso espírito não estiver de pé, as nossas emoções vão nos dominar. João está preso, está sozinho, e quando a solidão aperta, quando a solidão bate no coração, a gente para de olhar para o futuro, porque a esperança de João não era naquilo que ele estava ali preso, mas naquilo que ele estava esperando, porque ele estava preparando o caminho para alguém. Só que ele pregou sobre esse alguém, ele anunciou sobre esse alguém. Ele viu, bispo Gerson, o Espírito descer sobre Jesus. Sabe o que aconteceu? A fé dele tremeu, as pernas abalaram. Vou te fazer uma pergunta: com todo o cenário que está agora, com toda a esperança que a gente coloca todos os dias que nós acordamos, você acha mesmo que as coisas vão melhorar? O nosso bispo estava pregando aqui no domingo, tem algumas semanas atrás, sobre o Apocalipse. Ele fez uma linha escatológica tremenda, falou da pré-tribulação, da tribulação, de tudo que vai acontecer, e as pessoas ainda olham para esse mundo e dizem assim: uhul!
tá certo, vai melhorar. Sendo que Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Sendo que Jesus diz que aqueles que não praticam as minhas palavras são como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a areia. E Jesus vai dizer no Sermão da Montanha que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E a gente simplesmente perde a visão da eternidade por acreditar que as coisas aqui vão melhorar. João está preso, acreditando que as coisas iam melhorar. Sabe, quando você está sozinho, quando você está vivendo a solidão, mesmo no meio de uma grande multidão, o nosso ser é capaz de se sentir sozinho, sabia disso? No meio de uma grande multidão, às vezes a gente se sente sozinho. Quando a gente está sozinho, sem ninguém ao nosso redor, para conversar, para nos aconselhar, só resta alguém. E esse alguém não está aqui, está lá. Só que essa pessoa que está na eternidade, chamado Deus, muitas das vezes vai fazer assim para a gente, ó. Eita. Eu acho que uma das piores coisas que acontece no dia mal é Deus ficar em silêncio. Dói. Você ora, você jejua, você faz campanha, você ora de madrugada, você pede a oração para as pessoas. Você tem aquele crente 6 horas, né? Vocês oram por mim, irmão, pelo amor de Deus, que o negócio tem que acontecer. E nada acontece, por quê? E por quê? E por quê? A grande verdade sobre o dia mal é que a gente tem a mania de abrir o nosso coração para quem não pode nos ajudar. No dia mal, você não precisa de uma multidão. No dia mal, você não precisa de estar no meio de pessoas que fiquem falando demais. Você precisa de amigos. A Bíblia diz em Provérbios que há amigos que são mais achegados do que irmãos. A Bíblia diz que você não andar sozinho, porque se um tropeçar, o outro faz o quê? Levanta. João está sozinho na cadeia, mas ele tem pessoas que andavam com ele. E ele chama esses discípulos, e sabe o que ele faz? Ele abre o coração dele, querido. Sabe qual é o problema do dia mal? Que a gente se tranca no nosso orgulho, que a gente se tranca nas nossas verdades, que a gente se tranca naquilo que a gente acredita, e não abre o nosso coração totalmente para Deus. E diz: Deus, essa é a realidade do meu ser. Deus, essa é a realidade do meu coração. Deus, eu preciso que o Senhor haja nisso aqui, totalmente. Sabe o que o João faz? Ele abre o coração dele para os discípulos e diz assim: vai até Jesus, porque não dá mais. Deixa eu te falar uma coisa, você está no lugar certo essa noite, porque Jesus está aqui. Você veio até Ele, e é Ele que tem a resposta para o seu coração, querido. João manda os discípulos dele ir até Jesus, pessoas íntimas, pessoas que conheciam o coração de João. Ei, só abra o seu coração para pessoas que podem levar a sua confissão, o seu pedido para Deus e não para outras pessoas. Muitas das vezes a gente abre o nosso coração para pessoas erradas, e as pessoas compartilham os nossos sentimentos, as nossas emoções, compartilham aquilo que nós estamos sofrendo, e ao invés de ajudar, acaba complicando mais a situação. Os discípulos de João foram até Jesus, e quando eles chegam até Jesus, querido, Jesus não maltrata João Batista. Jesus ele não acusa João. Jesus ele não fala assim: olha, ele me batizou, ele viu o Espírito descer sobre mim, ele viu tanta coisa. Quando ele estava na barriga da mãe dele, eu estava na barriga da minha mãe, nós nos mexemos ali, porque o Espírito já estava movendo. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque Jesus, ele é como o pai de Lucas 15, que quando o filho vem na direção dele, que está destruído, maltrapilho, sujo, e a Bíblia diz que antes do filho falar alguma coisa, o pai corre até ele e abraça ele.
O texto diz que o filho pensa, eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra ti, mas quando o filho chega até o pai não deixa ele nem falar nada, o pai abraça ele em amor, porque o pai não julga, o pai não acusa, o pai ama. E o texto diz que Jesus vai dizer aos discípulos, diga isso a João, anuncia a ele, o que vocês estão vendo, ouvindo e vendo, verso 5 do capítulo 11, os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Sabe o que Jesus vai falar para João? Quando ele fala assim, ó, vejam o que está acontecendo. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sabe o que Jesus está falando para João? João, tudo aquilo que você pregou era verdade. Tudo aquilo que você viveu não era uma mentira. Tudo aquilo que você vive, que você acredita, não é uma mentira. Sabe por quê? O mundo atualmente está tentando botar na cabeça da igreja, na cabeça das pessoas mais jovens, que a Bíblia não é mais uma verdade absoluta. A Bíblia é uma verdade relativa. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. É isso que o mundo acredita. O mundo acredita que a Bíblia, apenas em parte, é inspirada por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus falou com João, e mandou os discípulos dele falar para João, Jesus estava dizendo assim, João, eu sou o verbo, eu sou a palavra que profetizaram, eu sou aquilo que Isaías falou, eu sou o menino que nasceria e seria chamado de Emanuel, eu sou aquele, Isaías 53, que seria esmagado e vou morrer na cruz, eu sou aquele que você profetizou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está dizendo para o João, ei João, os cegos veem, os leprosos são curados, Jesus estava dizendo assim, olha, tudo que você pregou é verdade, tudo que você viveu é verdade. Sabe, quando a gente chega no dia mal, a gente olha para a nossa trajetória cristã, e parece que nada valeu a pena. A gente olha para os dias e fala assim, Senhor, foi em vão isso aqui. Isso aqui da forma que eu fiz. A gente começa a pensar nas coisas que a gente viveu e pensa assim, ó, será que valeu a pena realmente? Será que valeu a pena tanto esforço, tanta dedicação? Jesus relembra João Batista. Tudo aquilo que você pregou, tudo aquilo que você viveu é uma verdade. Sabe por que Jesus fala isso? Porque em Lamentações capítulo 3, verso 22 vai dizer, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. No dia mal, você não pode olhar para aquilo que está ao seu redor, você tem que olhar para cima e se lembrar daquilo que você já viveu em Deus. Porque quando você se lembra daquilo que você viveu em Deus, você se lembra que rocha poderosa é o nosso Deus, querido. Quando você olha para o dia mau e você vê que seu barco está quase naufragando, mas você olha para o alto e você lembra que o Senhor continua sendo o nosso refúgio, querido. Aí Jesus vai dizer o verso 6, bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Vou traduzir para você numa linguagem simples, na linguagem de hoje. João, não desista. Assinado Jesus. João, não desista. Você está preso aí, mas não desista. João, o coração tremeu, duvidou, mas a minha palavra para você é, não desista. João, o dia mal bateu, sim, olha para o alto, não desista. João disse, o Senhor é aquele ou devo esperar outro? Quando Jesus manda essa mensagem para João, ele está dizendo, João, eu sou aquele
e você vai ter que me esperar, porque eu vou voltar para buscar a minha igreja. Não existe super, querido, super crente. Sou fortão, estou bem espiritualmente, estou dando tapa na cara do diabo. Não existe. João era enviado de Deus. Tem homens e mulheres de Deus aqui, querido, me ouvindo pregar. E eu sei que o dia mau chega para todo mundo. Eu sei que o dia mau bate a porta. E quando bate a porta, a gente treme as pernas. Eu sei que o dia mau chega para qualquer um. E quando o dia mau chega, só existe uma forma de contornar esse dia mau. Eu vou ler um versículo que Jesus diz, a parte B, eu vou caminhar para o final aqui. Verso 11 do capítulo 11. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Sabe o que João faz? João quebra o orgulho dele. João quebra aquela capa que ele tinha. Sabe aquela capa de indestrutível? De desafiar um rei e pregar e apontar o dedo na cara dele. João quebra isso. Manda os discípulos dele ir até Jesus. Os discípulos dele falam com Jesus, todo mundo ouve, ao ponto de Jesus ter que defender João depois, e falar, ninguém foi como João Batista, ninguém foi. Só que Jesus vai dizer, se alguém quer ser maior que João Batista, tem que ser menor no reino de Deus. Maior que João, tem que ser menor. Sabe por que João era grande? Sabe por que João foi grande? Porque ele se humilhou, porque ele desceu, porque ele rasgou o coração para Deus, porque ele deixou o oleiro trabalhar no vaso, porque ele deixou Deus refazer novamente o odre, porque ele deixou Deus fazer nova todas as coisas. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Desce. Larga essa. Eu estava até essa semana cantando lá em casa. Solta o barco da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Quando você navega com Jesus, você vai só remando. Você deixa Jesus guiar o barco. Você deixa o Espírito soprar sobre as velas do seu barco e te guiar. Para de querer ser alto. Eu posso, eu consigo. Deixa Deus fazer. Para de dizer que eu consigo, eu tenho poder, eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria. Domingo o bispo pregou aqui sobre a parábola do homem rico, que dizia o quê? Eu tenho tudo, mas na noite, o que Deus disse? Hoje pedirão a tua alma. Fique em pé comigo nessa noite. João quebrou aquilo que estava lá dentro. E quando ele quebrou aquela capa, ele começou a viver algo novo em Deus. A gente cantou sobre viver algo novo aqui. Mas será que a gente quer realmente viver algo novo? Sabe o que é viver algo novo em Deus? É você fazer assim, ó. Deus, eu estou aqui, mas o Senhor está aqui. Deus, eu estou embaixo, mas o Senhor está em cima. Deus, eu sou corpo, mas o Senhor é a minha cabeça. Eu já orei por tanta gente que falou assim, Eltim, ora para eu conseguir acabar de pagar meu carro, cara. Ora para eu conseguir, sabe, passar naquele concurso e não sei o que. Eu falei, oro, velho. Vem cá, vamos orar. Eu lembro do dia que eu orei para um jovem, eu orei. Cara, eu acho que eu fiz uma campanha junto com ele, 21 dias. E ele passou no concurso. 2 meses depois, cadê o cabra? Vazou da presença de Deus. E eu fui conversar com ele e falei assim, oi, velho. Aí ele, não, tá difícil, estou sem tempo. Sabe, a verdade é que a gente se achega até Deus
e fica aqui, ó, Deus, me dá. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que Deus te dá, se não permanecer na presença dEle, se torna maldição. Quantas pessoas, quantos jovens eu conheço, que começaram um namoro na igreja, e levaram para onde? Para fora da igreja, para fora da presença de Deus, e destruíram as suas vidas, porque começou na presença, e saiu da presença. João balançou, foi difícil, estava ali na solidão, mas não saiu da presença, continuou com o coração na presença, colocou diante de Deus as suas dúvidas, as suas limitações, e Deus respondeu. Eu estava vindo para cá, e eu lembrei de algo que eu escutei no seminário de teologia. Eu tinha 18 anos, numa sala aqui da igreja. É a história de 2 vasos. Um homem que carregava água com um vaso de um lado e um vaso de outro. E ele sempre seguia o mesmo caminho todos os dias. Ele ia apanhar água e voltava. Um desses vasos, ele era muito velho. Ele tinha algumas rachaduras. E quando ele chegava no final do caminho, ele estava só com metade de água. E um dia, muito indignado, esse vaso olhou para aquele homem e disse: por que você não me descarta? Por que você não me joga fora? Toda vez que eu chego no final da caminhada, eu estou com um pouquinho de água, o outro lado está cheio. E o dono daquele vaso pegou aquele vaso e virou ele para o horizonte, para o caminho que eles faziam todos os dias. Do lado aonde o vaso cheio de água passava, não existia nenhuma flor, não tinha nenhuma planta, não tinha nada. Mas do lado que ele passava, tinha flores. Do lado que ele passava, tinha plantas. Porque através das rachaduras dele, a água regava o caminho. Paulo escreve a 2 Coríntios, no capítulo de número 12, no verso 9, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas o dono do vaso não desiste de você. O dono do vaso, que é o oleiro, não desiste de você. Feche seus olhos comigo nessa noite. Qual é a fraqueza que você está passando hoje? Qual é a dúvida que está hoje no seu coração? Qual é o dia mau que você está passando? Qual é a tempestade que está tentando derrubar o seu barco? Talvez é uma depressão, talvez é uma crise de ansiedade, talvez é alguém que está passando por uma dificuldade de saúde na sua família. Eu não sei o que é, mas a sua fé hoje não vai tombar, a sua fé hoje não vai cair, porque o Deus que faz o cego enxergar, que cura o leproso, que dá vida aos mortos, te trouxe aqui para reavivar a sua fé. Coloca a sua mão sobre o seu coração, querido. Comece a orar e fala assim: Deus, aumente a minha fé, Deus. Deus, faça a minha fé, Deus, que estava fria, ser incendiada pelo teu Espírito. É uma noite de encontro com Deus. É uma noite onde Deus te trouxe aqui para dizer: existe algo novo, confie, saia das suas limitações e entre no infinito da graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro com teus filhos agora, Deus, que o dia mau não roube a fé, que o dia mau não roube a esperança, que o dia mau não roube a expectativa da eternidade, Deus. Eu declaro agora, Deus, no mundo espiritual, que cadeias caiam e teus filhos possam olhar para o Senhor. Olhar, Deus, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda restaura, que o Senhor ainda, Deus, faz coisas grandes, ó Deus. Eu declaro, Deus, que vidas aqui sejam libertas, Deus. Libertas, Deus, de emoções que, Deus, derrubam a vida delas, ó Deus.
Repreende, Deus, agora a tristeza, Deus. Deus, repreenda a tristeza agora, Pai. Repreenda, Deus, em nome de Jesus, a ansiedade, Deus. Em nome de Jesus, Deus, repreenda, Deus, a falta de sono. Que haja paz, Deus. Que haja paz nos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, que a confiança do teu povo possa ser renovada no Senhor. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor, querido.